Convidamos para fazer uso da palavra a professora doutora Brana Panizzi, ex-reitora da URGS e ex-presidente desta casa. Bom, inicialmente, eu gostaria de saudar o Martim, que é o diretor técnico desta casa, que representa, portanto, a direção, dizer da honra que tem de estar compartilhando esta atividade. Quero saudar também o presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho, Roberto Baldasso, o presidente da UTS, Clemente, que agora, relembrando também a participação em outras atividades do Conselho da CGE, né? Às vezes as coisas passam, para mim, sempre mais de 2 anos, né? Então, às vezes, a gente se perde. Né? Quero saudar também aqui fazendo parte das pessoas que aqui participam. Eu costumo falar mais alto, mas talvez hoje, diante da empolgação aqui eu resolvi baixar um pouco o meu tom. Mas, enfim, para saudar o César Neri, que a época que fui presidente foi diretor técnico, juntamente com o diretor administrativo, juntamente com o Rubinho, que foi o diretor técnico naquela ocasião. E, claro, outros tantos que eu vejo aí, né, que são os antigos, não tão antigos quanto eu, que já sou quase uma vaga, mas quero saudar o Brinco, que foi, junto com a Maria Benetti e o Afonso, foram aqueles que nos ajudaram a coordenar, e junto com alguns coordenadores de alguns dos centros, Adalberto, me perdoe se não cito a todos, mas, enfim, às vezes os muitos aniversários também me fazem, na hora, esquecer o nome, mas enfim, tá? E dizer então dessa satisfação de estar aqui reencontrando vocês. Quero cumprimentar a Lúcia, o meu colega, o professor Rony, que é meu colega lá como professor. Eu ainda sou professora, sou quase vaga, mas ainda sou professora. Muitos querem minha vaga, mas eu sou demorada, teimosa. Então, assim, ao cumprimentá-los, agradecer essa oportunidade. Não veio certamente aqui como alguém que veio fazer uma análise, uma reflexão aprofundada, já que foi posto, né, em relação à PET. Eu venho aqui como alguém, talvez a palavra seja forte, que milite sobre a preservação das nossas instituições, como no caso a FEE, como foi o caso a universidade, como era no passado, e parece que ambas ainda precisam agora do presente disso. Quando eu vim para a FEE, eu não posso deixar de falar assim, portanto, eu peço desculpas, viu? E os organizadores me disseram que era para vir aqui apoiar a FEE e a PET. Então eu vou falar apoiando a FEE e a PET. Tá? Dizendo que quando eu vim àquela ocasião, fui muito bem recebida por vocês. Mas as corporações, como sempre são corporações, me olharam um pouco atravessado. Afinal, quem é esta? Que não é socióloga. Que fez um curso de Direito e de Filosofia, mas também não é filósofa. Embora as pessoas pensem que quando fazem curso se tornam filósofos, né? Não sou advogada, embora as pessoas pensem também que quando faz o curso que não são, né? E não é muito longe de ser uma economista. Então eu fui entrando, e além do que, eu sou mulher. Hoje tivemos a honra de ter como, não o substituto, mas como nosso presidente, aqui e lá fora, a Dilma. Mas dizer assim que eu, naquela ocasião, vim querendo, assim, meio devagarinho, muito devagarinho. Eu lembro muito bem que nesta sala aqui, e até hoje eu me emociono de chegar aqui, porque aqui vivi muitos bons momentos. Todas as outras coisas que eu vivi depois
eu sempre tive como grande motivação o que eu aprendi e vivi na FER. Primeiro, um lugar de resistência. A FER foi, durante muito tempo da ditadura, um lugar de resistência. Bom, mas quando eu cheguei aqui, vejam vocês, além da... Eu tinha clareza da qualidade de vocês, da instituição, e por que não de vocês? Porque a instituição é feita de pessoas, né? Não eram só aquelas, muitas já foram embora, não eram só aquelas que eram qualificadas, nem as outras, nem as que só hoje estão aqui. Todas, por aqui, sempre passaram servidores públicos extremamente qualificados e comprometidos e dispostos a fazer verdadeira cidadania e oferecer, enfim, elementos para as nossas políticas públicas e para a sociedade em geral. Bom, então quando eu cheguei, apesar de toda a boa fama da FER, também não queriam muito. Eu fui recebida pelo governador na primeira vez que entrei no palácio, porque dizem que as pessoas às vezes são escolhidas por questões políticas partidárias. Eu acredito na política e acredito nos partidos, mas não fui escolhida nem por um nem por outro. Era, no fundo, alguém que, afinal de contas, um lado não servia, do lado não servia, do lado havia disputas, então vai a grana mesmo. E eu vim, muito assustada, e assim fui recebida no palácio. É esta aí que vai ajudar a salvar a FER. Foi assim que eu recebi. Foi antes de entrar aqui. Não digo pela primeira vez, porque eu tinha vindo antes outras vezes, né? Mas está no palácio a primeira vez. Bom, mas no caso aqui chegando, a gente tinha que lutar, e era uma luta muito grande no sentido, vocês sabem, de fazer com que essa instituição recuperasse, não que ela não tinha, mas aos olhos governamentais e de uma parte da cidadania empresarial, né, ela precisava recuperar o seu papel. Afinal, o que faz? Parece que essa pergunta ainda, né, permanece. Tá, assim, o que é que ela faz? E aí, nesse sentido, eu levo daqui, eu só fiz uma pequena observação em relação a quando cheguei, que era, eu levo coisas muito importantes da minha vida. Duas delas eu destaco. Uma delas foi o sangue novo que veio para a FER, porque não queriam mais gente aqui. Na calada da noite, aí foi na calada da noite mesmo, certo? Quando o governador ia se despedindo para ser não sei lá o quê, ele passou aqui e no elevador ele foi levado a assinar o concurso. Então, essa é uma das coisas boas que eu levei. Por quê? Porque sem gente qualificada nós não podíamos continuar fortalecendo a instituição, embora ela já tivesse um bom trabalho, como aquele Adalberto e outros, dos 25 anos da economia gaúcha, lembra? Que foi extremamente importante que vocês fizerem, que estava muito mais sobre a coordenação, justiça seja feita do Cubinho, né, do que minha, com vocês todos aí, tá? E a segunda foi a questão da PET. E foi teimosamente instituída com o apoio do Gese. Franzói, eu queria ter te saudado aqui, aquele que quando, você me lembrou hoje, que quando eu saí daqui no discurso de despedida, dizem até a época que foi um pouco longo. Mas eu não podia sair sem dizer tudo aquilo que eu tinha vivido e que vocês tinham propiciado. Não para mim só, mas para ficar registrado, a gente tem que preservar a memória. Os registros precisam ficar aí, todos eles prontos, para que a história, a memória não pode ser abafada e negada. Né? E vocês têm uma memória enorme. Eu estou só fazendo referência àquele primeiro momento, aquele meu momento no qual eu participei, mas vocês têm uma memória que é do dia a dia, né? Que se faz presente ali. Bom, então aí nós... Neste dia, o Franzói disse que eu dizia assim, bom, me despedi também de ti, ou falei na TED, ou não sei o que você que disse, né? Aí lembrou, e que eu disse assim, Franzói que vivia me incomodando todos os meses por causa da pesquisa. Realmente foi graças à teimosia. A FER, aliás, sempre sobreviveu na base da teimosia. É o que está fazendo agora, né? Certo? Ela está teimando e aí ela vem, ela diz, ela faz as reuniões, ela mostra, ela
certo? Então, esses dados todos serão cobiçados. Todo mundo aí vai querer os dados, né? Mas quem? E mais, a importância, esses dados só têm sentido porque tinha os 25 anos atrás. Né? Tinha esse tempo todo. Então, eu queria assim... E a PED nasceu também nesse momento que vocês aqui muito bem lembraram, especialmente a Lúcia e o próprio Clemente, ao falar sobre a questão maior da PED, lembrava isso também. Nós vivíamos o quê? O fim da década perdida. Era preciso, nós vivíamos uma outra sociedade ali no fim da década perdida, que tinha, por exemplo, havia uma transformação muito grande da nossa região, do nosso estado. Havia uma transformação muito grande da nossa região metropolitana. Havia uma transformação do trabalho. Havia uma presença do desemprego. Havia uma tecnologia que se apresentava como também um crescimento científico, então não separando científico tecnológico, que dizia um outro tipo de sociedade, de relações econômicas e sociais estão se estabelecendo. Então, mas quais elas são? E aí, seguindo essa direção nacional, o Rio Grande e outros estados podem também se pensar enquanto regionalmente, né? Mas nessa perspectiva do regional para o nacional, né? Do nacional para o regional, do local para o regional e assim por diante. Então era preciso fazer com que nós pudéssemos conhecer na especificidade como esses fenômenos todos que eram maiores, se apresentavam aqui, né? Aqui e agora, naquele momento. Né? Naquele momento. Então isso era uma coisa importante. Havia toda uma transformação do processo de urbanização. Daquilo que hoje faz com que a gente olhe para a região metropolitana e diga algumas coisas já são etapas vencidas. Né? Então já são etapas vencidas. A questão é essa que vocês estavam falando, que a Lúcia falou da demográfica, por exemplo, etc. Né? Que hoje também vivemos outra forma, inclusive. Né? Então havia, naquela época foi feito isso, e que aos 10 anos dizem assim, é difícil começar uma coisa. E eu, né, depois de eu criado, fui embora. Depois que digo, virem-se, né? Não era assim, né? Não, eu sabia. A gente tinha certeza que aqui tinha uma instituição capaz de, no seu trabalho, levar adiante. E aí, na apresentação que eu fiz, quando saíram os 10 anos, a festa, digamos assim, dos 10 anos, porque vocês costumam fazer festas, aliás, as festas da FIE eram famosas, né? Sempre foram. Mas mais famosas também aquelas festas que vocês fazem, como estão fazendo hoje aqui. Refletindo sobre questões importantes, reafirmando compromissos, reafirmando a importância desses instrumentos, de fazer esta pesquisa. E assim foi levada a gente. Aqui eu dizia, mais ou menos, não vou ler tudo, não. Ela não era muito curta e não era muito brilhante também, mas era aquilo que na ocasião 2002, 2003, a gente fez, tá vendo? Bom, onde é que estava aqui? Só um minutinho aqui, que eu tinha separado aqui, eu não aqui. Iniciar uma tarefa, uma caminhada não é tarefa fácil. Prossegui-la, superar os obstáculos que sempre se apresentam, é um desafio ainda maior. E vocês tiveram mérito durante aqueles 10 anos fazer. Contando já com um sangue novo, deixa eu pôr aqui isso, né? Porque foi uma das coisas assim que sempre rejuvenescem as instituições. Não que os velhos não tenham coisas a dizer, eu sou daquelas pessoas que acham que os velhos, né, pode doer tudo que é coisa, mas podemos esquecer alguma coisa, mas temos uma experiência que a gente deve sempre coisa. Mas ela se renova com um sangue novo. E foi o que aconteceu aqui com o FIA. Eu não sei se tu foste, Ron, o sangue novo? Não, mas tu era novinho já naquela época. Ainda. Não era velhinho naquela época. Exato, então tu estava assim na meia, na metade. No meio do caminho. Então,
nós estamos aqui completando os 25 anos. E completando os 25 anos numa outra situação muito parecida. Se aquela, quando eu cheguei, não eu cheguei, quando eu tive o privilégio de poder conviver com vocês. Eu quero que entendam sempre isso, tá? Que não fui eu que inventei a PED, né? Não fui eu que segurei a PED. Eu apoiei e fiz parte de um coletivo que queria isso, certo? É assim, e de um coletivo que me enriqueceu, repito de novo, profundamente, tá? Então, com isso aí, nós chegamos àquele momento, em 92, que também era um momento de grandes transformações. Né? Não, passou aquele momento de grandes transformações, vocês viveram, e agora nós chegamos também num momento de grandes transformações, é isso que eu quero dizer. E transformações muito sérias. E às vezes a gente se pergunta e parece que está um pouco cansado de brigar e de lutar pela legitimidade. Por quê? Porque quem trabalha em universidade, quem trabalha numa instituição de pesquisa, sabe que nós somos instituições que temos que permanecer